Você já ouviu aquela passagem que diz assim: a salvação é individual? Pois é, muitos acham que esse trecho refere-se apenas à passagem de que o pai não salva filho e nem filho salva pai. Isso pode ser até verdade, em partes, mas assim como ninguém nessa terra é capaz de nos salvar, assim também algo dessa terra não é capaz de nos salvar. Sabemos que a salvação é inteiramente em Jesus Cristo e que a fé nele é a única maneira de chegarmos a Deus e que nada dessa terra, quer templo, paredes, igrejas, nem mesmo crenças inventadas por homem, será capaz de colocar o homem nos caminhos de Deus, pois o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra de Deus se fez carne, que é o verbo de Deus. Mas como muitos enxergam a salvação, há um grupo de irmãos que entende que para ser salvo, basta estar dentro dos planos de Deus, ou melhor, ser escolhido por Deus, independente de suas vontades ou livre escolha, e pelo motivo de estarmos todos caídos e destituídos da glória, Deus olhou e escolheu a dedo a quem ele iria salvar. Esse grupo de pessoas, nada mais e nada menos, são chamados de calvinistas, ou que seguem uma doutrina de João Calvino, um homem de Deus que foi um teólogo, líder religioso e escritor francês, considerado como um dos principais líderes da Reforma Protestante. Muitos desses creem na predestinação, tanto para a salvação como a pré-ordenância para a condenação do homem, independentemente de sua escolha, ou seja, não consideram livre-arbítrio e que os salvos já estão destinados, querendo ou não, a ter fé em Jesus e que os condenados, por mais que eles tentem se achegar à luz, não conseguirão. Talvez pensam assim por acharem que as concupiscências desses pré-ordenados à condenação são mais fortes que a fé em Jesus. Já por outro lado, chamados de arminianos, são a grande massa de pessoas que consideram o livre-arbítrio. Muitos em partes concordam na predestinação dos salvos no que tange à presciência de Deus, ou seja, Deus predestinou seus santos para serem a imagem de Cristo exatamente por saber o futuro e quem iria de fato se salvar. Mesmo Deus tendo todo conhecimento de quem o aceitaria ou não, os arminianos não descartam as passagens bíblicas que deixam bem claro que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, dando assim a possibilidade de todos terem a oportunidade de se salvar por seu livre-arbítrio. Irmãos, a ideia desse vídeo não é aprofundar sobre a predestinação e o livre-arbítrio, mas é apresentar as duas linhas de pensamentos que devemos tomar grandes cuidados com qualquer teologia mal interpretada pelo homem, e que venhamos sempre confiar inteiramente na teologia bíblica, pois a palavra de Deus não pode ser contraditória. Vamos aqui, irmãos, lembrar de um fato histórico que aconteceu entre um arminiano e um calvinista. Um chamado John Wesley, nascido na década de 1703, arminiano, e George Whitefield, pastor calvinista, onde os dois se respeitavam e trabalhavam até juntos. Um de um lado acreditando na salvação através do livre-arbítrio e o outro acreditando na salvação pela predestinação. Certo dia, alguém malicioso perguntou a George, o calvinista, o que ele achava de Wesley, e ele respondeu: é o homem mais santo do mundo e eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E de fato, meus irmãos, ele pregou. E perguntaram a Wesley o que ele achava de George. Você acha que irá encontrá-lo no céu? E Wesley disse: eu acho que não. E disseram: como não? E Wesley disse: eu acho que ele estará tão perto de Deus que eu não conseguirei alcançá-lo. Então, meus irmãos calvinistas e arminianos, vocês não são inimigos e nem hereges.
apenas interpretam acerca da salvação por uma linha diferente. Calvinistas estão em Cristo desde que suas pregações são para levar o cristão à santidade, a verdadeira fé e uma vida com Cristo, assim como arminianos também estão em Cristo desde que preguem que as obras que o crente pratica são produzidas através do fruto do Espírito para Deus, não para a vanglória ou soberba humana. Então, irmão Hélito, o que você é? O que você acredita? Você é calvinista ou arminiano? Meus irmãos queridos, eu não sou nenhum dos dois, pois em parte as duas linhas teológicas acerca da salvação estão corretas, mas há um perigo em ambas linhas de pensamento. Em partes, Calvino está certo em dizer sobre a predestinação da salvação, pois está escrito em Romanos. Já por outro lado, arminianos estão corretos sobre o livre-arbítrio, pois de fato também está escrito que, uma vez o homem provando do Espírito Santo, e mesmo assim negar o Salvador e apostatar, já não resta mais perdão. Assim também como está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, pois se ele amou o mundo todo, não foi para predestiná-los à condenação. Assim também como Cristo manda irmos e anunciarmos o Evangelho a toda criatura, e quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Isso também significa que depende da aceitação do homem ser salvo ou não, pois Deus ofereceu o seu Filho, que é a sua graça, e cabe ao homem aceitar ou dar as costas. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E, portanto, eu creio que Deus não predestinou nem pré-ordenou alguns para a condenação, pois não há ordem no princípio para o homem pecar. Então, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus para entender tudo sobre a salvação. Ao definirmos que o homem, ao ler Romanos capítulo 8, do versículo 29 ao 30, que fala sobre a predestinação dos santos para serem conforme a imagem de Cristo, conseguimos enxergar que de fato há uma predestinação. Mas quando olhamos para o texto de 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, que diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos chegam ao arrependimento, concluímos que o fato de Deus predestinar para a vida eterna não significa que ele predestinou e nem pré-ordenou alguém para a condenação eterna. Uma vez que temos que ser inteligentes de saber que a palavra de Deus não entra em contradição. A ordenação que Deus deixou acerca da perdição é apenas aquela que o próprio Deus deixou escrito. Ou seja, a ordem de Deus é clara quando ele diz que se o homem não se arrepender de seus pecados, ele morrerá, tanto de forma material quanto de forma espiritual. E isso é uma ordenança, mas muitos esquecem das ressalvas que livra o homem dessa condenação, que é o arrependimento. Então, de fato, a Bíblia não deixa claro que Deus apontou para um grupo de pessoas e disse assim, que essas pessoas, querendo ou não, serão condenadas. Por mais que muitos queiram definir e entender sobre Deus a fundo, nem tudo será compreendido. E com isso não devemos tirar conclusões humanas acerca de tudo, pois nem toda a complexidade de Deus será revelada quando estivermos nessa vida. Pois está escrito que na glória conheceremos a Deus como Ele conhece a nós. Portanto, nosso conhecimento sobre Deus aqui nessa terra é limitado apenas nas Escrituras.